eu tive um atraso significativo na fala, na parte motora, na coordenação fina também. Eu não falei até os 4 anos e meio, mas eu era totalmente afônico, sem balbucios, sem qualquer gagá, lalá, bibi ou de qualquer forma. Então, minha mãe diz que eu cresci em meio a som e tinha isso de hiperfoco, mas não tinha como expressar. Só que eu fui organizando as coisas pelo som, tanto que quando eu comecei a falar com 4 anos e meio, eu falava tudo como eu estou falando agora, igualzinho, sem nenhum atraso maior, flexionando o gênero, número e grau, tudo assim. Até espantei muitas pessoas que eu parecia um professorzinho, né? E os atrasos que eu ainda tenho são de movimentos finos. Por exemplo, eu não sei amarrar o cadarço, eu não sei dirigir, né? Porque requer aquele movimento aqui do braço e bem rápido para o reflexo e tudo. E eu decidi não gastar mais tanta energia nisso também, gastar energia nos meus projetos que já estão andando, que já impactam as pessoas. São essas dificuldades, a coordenação motora. Eu creio que com um treino funcional bem estruturado, eu possa superar um pouco mais. E também, quando eu aprendo a fazer exercício do violão, eu também aprendo a fazer essa coordenação motora ficar mais robusta. Tem um exercício eu botei até lá no Instagram, que é assim, é que tem uma folha, né? Eu vou fazer em cima dessa folha para as mães verem, né? Que é exercício de piano, ó. Tu não mexe o teu polegar aqui. Tu não mexe, tu deixa aqui. Aí tu só vai, ó. Vai só batendo ele, assim. Isso já me dá dor só de pensar. Que isso daí, na verdade, vem até uma pergunta que eu ia fazer. E aí, isso é um exercício de coordenação. Com as 2 mãos, tá? Devagar, né? Porque muita gente se empolga e faz rápido e acho que é importante absorver o exercício mesmo. Outra coisa de coordenação motora, se as pessoas tiverem feijão ou amendoim, arroz, grãos, sabe? Pode pinçar. Assim. Com todos os dedos, né? Diz que é muito bom fazer isso. Isso. Marcos, quando eu aprendi a tocar violão, foi aqui que foi o pulo do gato. Eu ia até te perguntar, como que você conseguiu juntar coordenação motora para conseguir tocar instrumentos como violão? Porque eu, por acaso, sou um caso de completo desastre com coordenação motora fina e global mesmo. E o mais engraçado de tudo é que eu consigo dirigir. Eu não sei como eu consegui. Eu sou um desastre com direção, mas eu consigo tocar violão. A minha letra, por exemplo, é uma coisa horrorosa. Eu tive problema até em vestibular, por causa de questão que eu tinha que fazer letra de forma para a pessoa conseguir entender a letra. E isso foi uma situação que eu não posso dizer que não sofri. Eu realmente foi mais uma frustração do que qualquer coisa, porque eu tinha que me adaptar a essas situações. Tanto que quando eu fiz o exame da OAB da última vez, na vez que eu passei, eu fiz no computador, que ajudou muito nesse sentido, porque eu simplesmente pude não ter que me preocupar se a pessoa que estaria lendo ia conseguir entender minha letra. Sim, eu entendo. Até tem um episódio na minha escola, foi quando eu decidi, isso lá na 2ª série do ensino fundamental, nós decidimos aqui em casa, e eu decidi muito forte que eu não ia aprender a letra cursiva. Tentei várias vezes, com aquele caderninho do E, sabe? Que é o novelinho, sabe? Aí eu pensei, nossa, que trabalho! Se eu escrevo uma boa ideia, não importa em que letra. E aí eu optei por fazer caixa alta. As letras hoje são todas caixa altas, as minhas letras. A Cristina disse, Marcos, como iniciar o meu filho na música? Ele gosta quando se apresenta, né? Deve ser em apresentações da escola e nos filmes. Qual que é a melhor maneira de iniciar o filho dela? Fala para o Marcos que idade que tem seu filho também, Cris. 8 anos. 8 anos é uma idade legal para aprender a música, mas sempre tem que ser uma brincadeira, tá, Cris? As pessoas muitas vezes pegam a música como eu vou aprender agora a tocar.
Isso vai levar ao estresse, até mesmo do autista, mesmo que isso seja um hiperfoco, quando é demais, em pouco tempo, lembrando aquela questão de tempo que eu falei, o autista vai ficar em crise. Então, o mais legal para iniciar é fazer paródias, fazer músicas, se juntar vocês dois e fazer uma música para bom dia, uma música para boa noite. Mas paródia eu acho que é muito legal. E fazer umas competiçõezinhas, assim, por exemplo, eu fazia com meu irmão. Agora eu quero ver quem canta o Faroeste Caboclo. Eu sei que o Faroeste Caboclo, para uma criança, tem umas passagens que a gente não pode usar, mas uma música grande, sabe? Por exemplo, deixa eu lembrar o quê? Menino da Porteira, né? A pessoa pega aqui, vamos lá, uma brincadeira que eu fiz com meu irmão, assim, para ir cantando, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. E assim vai. Só que aí a gente fez umas outras brincadeiras. Vamos, Marcos, não pode passar da primeira linha. Como assim? É assim, ó. Toda vez que eu, toda vez que eu, toda vez que eu, toda Que vez. legal. Toda vez que eu, toda vez que... E a gente foi fazendo essas brincadeiras. Vamos cantar, em vez de ser boi sem coração, vamos botar o quê, filho? Aí deixa ele decidir, sabe? Por exemplo, tem autista que tem foco em animais, e aí tu podes pegar, se for o caso do teu filho, Cris, tu podes pegar assim, tem um boi na música. Vamos fazer o quê? Cabrito. Tá bom. Então, quem matou meu filhinho foi um cabrito sem coração. Ou Muito quem legal. matou meu filhinho foi um galo sem coração. E assim por diante. Eu vi isso assim na prática, por quê? Porque a minha professora de coral, ela estava ficando preocupada que eu não ia acompanhar todas as músicas, porque o que acontecia? Quando tinha músicas que são mais altas, né? O tom sobe e eu tenho que me esforçar mais, eu ficava mais, não quero. Aí a minha professora disse, tu vais ter que fazer isso se tu quiseres cantar bem. Aí ela foi para essa parte das paródias e ela disse, Marcos, faz o seguinte, tu vai fazer a primeira estrofe, o fulano vai fazer a segunda, o ciclano a terceira e vamos montar paródia assim. E aí eu aprendi a socializar, a respeitar a vez do outro, a pôr-se no lugar dele e a exercitar o meu hiperfoco em música. A Cris falou, mas eu não sei tocar nada, mas pode pegar uma latinha e bater 2 colheres de pau. Nossa, 2 colheres de pau dá para fazer bastante música, né? Só com o ritmo a gente consegue muita coisa. O ritmo é mais importante, talvez, Cris, do que o harmônico, né? Que é a parte do violão, do piano e tal. O ritmo é que move o autista, né? Pegar só o ritmo, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Entendeu? Legal, legal. Eu tô vendo vocês falando sobre música, né? Eu tentei aprender música quando era jovem. Foi aí que eu descobri que durante 2 meses, eu aprendi violão como canhoto e eu sou ambidestro, porque eu não sabia. Porque o professor só me via segurando coisa com a mão esquerda, achou que era canhoto, e eu escrevia como direito. E eu sou uma completa negação na área de música. Eu sou um autista que é da área de arte, só que estuda artes gráficas, né? E uma coisa que o Pedro falou aí que a música move o autista, isso é verdade, porque como eu não sei tocar nada, a música, para mim, consegue me fazer entrar nos estados que eu preciso, por exemplo, assim, de hiperfoco. Então, se eu estou precisando me focar para a musiquinha certa, que vai fazer que as engrenagens do meu cérebro encaixar que nem o câmbio do carro, aí você começa a trabalhar que nem louco, né? E se de repente você ouve uma música que não te permite isso, você passa a devagar o dia inteiro, porque a tua música te arranca do seu foco.
Então, vocês, mães e pais, prestem atenção nisso, que tipo de música ajuda os filhos de vocês, os filhos de vocês, a se concentrar. O tio Faso fala uma coisa legal, agora ele falou da concentração, né? E tu sabes, tio Faso, qual que é a música que mais concentra pessoas? A música clássica. Porque ela consegue te deixar no estado de calma e, ao mesmo tempo, ela te organiza e te convida a sempre querer mais. Assim, Mozart, Bach, também música de orquestra, de modo geral. Isso concentra bastante. Quando a pessoa está fazendo, tem até umas playlists lá no YouTube, eu não sei se tu já percebeste isso, tem lá músicas para trabalhar, estudar, na maioria é clássica, né? Ou então uma coisa meio como se fosse uma bossa nova, uma coisa meio... Só que aí também não é muito a minha praia, não todos os dias, não, eu vou para o clássico mesmo. Que daí já dá eu me regulo com rock pesado. Eu também. É uma coisa impressionante. Se tá aquela coisa gritando aqui, eu tô trabalhando, fico tipo 12 horas trabalhando direto. Se for uma coisinha mais leve, eu já me disperso. É bizarro, mas cada um funciona de um jeito, né? E assim, depende do que eu vou regular também, né? Quando eu vou trabalhar, é mais a coisa do mas quando eu vou passar limpo um sentimento, que é uma coisa mais complicada, que a gente tem que encarar, botar cada prato sujo no seu lugar e lavar, aí é rock pesado também, como tu falaste. Aí é Metallica, Black Sabbath, e por aí vai, né? Só que isso para concentrar não dá, porque para mim, né? Estou lá concentrado, não dá, tem que ser o... Legal, é uma dinâmica, né, do hiperfoco, porque assim, ó, quando a gente fala de focar, muitas pessoas de fora do espectro pensam que é uma coisa só. É um foco só, é um tipo de foco só que cada tarefa exige do teu cérebro uma configuração, vamos dizer assim, se a gente pensar nele como um computador, né, que ele é computador biológico, ele precisa de cada tarefa uma configuração. Isso é interessante. Eu vou dar uma dica aqui de filme para as mães, O Som que Toca o Coração. Não sei se você já ouviu falar desse filme. Esse filme conta a história de um menino que o pai e a mãe deles gostam muito de música, e eles acabam se separando. É muito lindo o filme. E por causa dessa separação, ele acaba indo para um orfanato. Só que ele ouve completamente todos os barulhos que estão ao redor dele e consegue fazer música com todo o barulho que tem ao redor dele. Isso fez com que eu entendesse tudo que o Anthony entendia quando eu via os barulhos. E através dos barulhos, eu consegui, através desse filme, fazer com que o Anthony entendesse que alguns barulhos podiam seguir um ritmo de música. Então, anotem aí, O Som que Toca o Coração. Ai, que legal. Obrigada, eu não conhecia, vou procurar para mim aprender, para mim assistir. A Patrícia disse que o Davi, de 6 anos, não fala nada, mas tenta acompanhar as músicas que escuta, e ela percebe que ele gosta de músicas só tocadas, ele não gosta da voz. Você notou isso? O que acontece que eu tenho percebido com autistas não verbais, eu tenho feito até uma pesquisa em cima disso, é que o autista muitas vezes tem tanta informação para si que ele escolhe não falar para não gerar mais uma informação, para ele mesmo se desestabilizar. E aí é que faz para mim aqui todo sentido. Eu estou pensando aqui, música instrumental, né? Não tem a voz humana para atrapalhar a concentração dele. Mas isso pode ser quebrado. Por que? Quer ver? Vou pegar o violão de novo. Desculpa. Legal. Eu às vezes peço desculpa para os instrumentos musicais. O violão deu uma batidinha aqui, eu disse desculpa. Obrigado, desculpa. Mas, enfim, eu faço isso. Mesmo. Eu peço desculpa para o objeto, é tão engraçado.
Eu sei que eu não estou sozinho, mas tem uma música, falou de música instrumental, né? Tem uma música que é... Como é que era? Vamos lá. É complicado pra caramba essa música, mas é legal tu observar. Por que que eu tô mostrando isso? É uma música de um jogo, mas assim, é que ele tem a parte só ritmo, né? E tem a parte cantada, né? E aí é legal que tu pode fazer, decorar um pouco essa sequência, né? Aí tu não toca a música, só faz com a tua voz. Aí tu vai fazendo o quê? Dessensibilizando ele de ritmo de instrumento. Tu vai dizendo assim, tu vai esquecer o violão um pouco e vai prestar atenção na minha voz. Aí ele vai aprender a gostar, talvez, de música cantada. Mas também dá para fazer, vocês pediram para cantar mais, vamos cantar mais pensando numa ideia aqui. Por exemplo, vamos. Vocês conhecem essa, né? Aquela sozinho, né? Sim. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Olha só o que dá para fazer com essa música. A gente chama de solfejo, né? Só faz E assim por diante. Aí tu vai fazer isso. Aí depois tu vai fazer outra estratégia, tirar esse e cantar a letra. Porque daí legal. tu vai fazer o quê? Toda letra numa música, ela é escrita em notas. E se ela é escrita em notas, ela tem um ritmo que tu pode fazer com a tua boca. É a questão da cantiga infantil, por exemplo. Brilha, brilha, estrelinha. Lembra mais algumas aí que eu acabo esquecendo das cantigas todas, mas Ciranda, Cirandinha, tudo melodia que é música. Então, no caso dele, o que eu acho interessante, ele não gosta de cantar, né? Então, a estratégia funciona, né? Eu creio que funcione, mas tem que respeitar o tempo dele, fazer isso e observar o que ele vai te devolver. Saber se ele está preparado para fazer a transição do instrumento para a voz humana. Eu ia ter uma pergunta para fazer para o Marcos a respeito de, não vou dizer músicas em si, mas barulhos altos, tipo numa festa, num show, um som muito alto. Chega a ser algum incômodo para você? Porque eu, pelo menos, tenho essa questão mesmo gostando muito. Se é um exemplo, aquelas caixas estouradas, ou é um show ao vivo, muitas vezes eu consigo ficar muito pouco tempo antes de ter realmente uma crise. Pois era a mesma coisa, sabe? A mesma coisa. Som mecânico, caixa estourada de som. Geralmente em lugares onde tem muita gente, a gente nem consegue entender o que o vocalista está dizendo. Era terrível.
E assim como dica, o que eu usei que ficou legal, quando eu vou num show, assim, eu tento ficar atrás, assim, não na frente do palco ou na frente das caixas de som, fico lá atrás. As pessoas dizem, mas tu não está curtindo? Eu digo, sim, eu estou escutando com o ouvido. Eu não estou escutando com o olho para ir lá, com o olho se vê, sabe? Tem o telão para mostrar. Eu não preciso ir lá na frente do palco para curtir o show. Isso é uma dica que eu uso. E antes do show, tu preparar, né? Que banda que vai tocar? Eu fiz isso com o Humberto Gessinger, que ele tocou o repertório dos Engenheiros do Havaí. Eu fui lá e busquei versões ao vivo, Engenheiros do Havaí. Aí eu queria saber como é que ele estava tocando aquele negócio, se ele tocava muito alto, se ele tocava mais baixo. E só depois de eu assistir por uma semana, um pouco mais, é que eu pude ficar acostumado àquilo que ia acontecer. E lá no show eu fiquei o show inteiro. Quando eu dei por mim, eu tinha ficado o show inteiro. Então, assim, esse tipo de coisa eu uso para shows, né? Mas para eventos, eu posso ir embora, porque, tipo, eu não... Muitos eventos acontecem de graça, assim, às vezes a gente paga a entrada, mas é pouco. Então, a gente pode ir embora. Não é nada feio tu ir embora. E também eu uso a idinha no banheiro, né? Para fazer estereotipia, para organizar, depois voltar. Não tem nada demais com isso. Se precisar, fico naquela cabina do banheiro, fica lá dentro mesmo. Eu perguntei mesmo por não só... Eu acho que isso pode ser útil para os pais, porque pelo menos no meu caso, que foi tardio o diagnóstico também, por todo esse período que eu não tinha o diagnóstico, teve aquele período que meus pais, é uma coisa de jovem, em balada, e naqueles bar para música, tudo mais, só que eu não gostava muito. E teve esses que eles foram junto, que eles gostam desse tipo de coisa, mas sempre aquela coisa que, exemplo, o show principal às vezes começava 2 horas da manhã, ou coisa assim, e eles insistiam que eu ficasse, eu mesmo me ficando mal, eles insistiam. Mas o que você falaria hoje para as mães? Escolha qualquer assunto, mas qual seria, assim, uma dica bem legal para todas as mães? A dica bem legal é que o princípio de inclusão está dentro da nossa casa. Como nós olhamos para os nossos filhos, não só autistas, mas filhos em geral, né? Assim como nós olhamos para os nossos filhos, para os nossos pequenos, a sociedade vai olhar também. Então, se tu olha com desconfiança, será que meu filho vai fazer isso? Ou será que não vai? A sociedade também irá olhar, porque a tua criança vai absorver isso de ti, vai absorver insegurança na hora de tentar lá fora, na hora de tentar quando não estiver no muro da casa dela. Então, assim, olhe com a crença, acredite, 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 e para que isso fique mesmo no teu coração, minha mãe usa 3 palavras: paciência, paciência e paciência. Sempre. Pai, mãe, me dê a sua mão, chame seus amigos, convide seus irmãos, vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos a realidade, mas muitos insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites com o amor dos nossos pais. Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas. Junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, que é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Venha aqui, me dê a sua mão. De coração.
coração. Maravilha, Marcos. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço por vocês me chamarem aqui, por nós batermos esse papo tão informativo e que nós possamos manter aberta essa porta e essa troca de experiências. Espero que vocês, mamães aí do outro lado, tenham gostado também e tenham aprendido uma ou duas coisas aqui hoje à noite para que a gente possa fazer a inclusão acontecer. Não é um processo fácil, mas nós temos que tentar e ser constantes. Beijo a todos, gente. Um beijo para todos vocês. Uma boa noite. Se cuidem. Amém. Vamos se cuidar. Tchau, gente.